Trabalhei duro por décadas. Fiz exatamente tudo o que me disseram que era o certo. Segui o manual. Acordei cedo, dormi tarde e sacrifiquei cada grama da minha energia em nome de um futuro que eu acreditava ser glorioso. Mas hoje, sentado aqui, olhando para o vazio da minha sala, eu sei que nada disso valia. A autoridade que eu conquistei no trabalho não preenche o silêncio da minha casa. As medalhas de honra ao mérito não aquecem a minha alma. Eu paguei o preço mais alto que um homem pode pagar, e o pior de tudo é que eu fiz isso sorrindo, achando que estava sendo um herói. A verdade é seca e amarga como um café esquecido sobre a mesa. Eu venci na vida, mas perdi a razão de viver. O cansaço que sinto hoje não é físico, é um cansaço moral, de quem percebeu que jogou a única moeda que tinha, o tempo, em uma máquina que nunca devolve o prêmio. Se você está correndo agora, pare por um segundo e me escute. O que eu tenho para te dizer não é um conselho, é uma confissão de quem já esteve no topo e descobriu que lá em cima faz um frio insuportável. Disseram que se eu trabalhasse duro, tudo valeria a pena no final. Essa é a maior mentira que já venderam para a nossa geração. Eles te dizem que é só aguentar mais um pouco, que o sacrifício de hoje é o triunfo de amanhã. Mas o que eles não dizem é que esse amanhã é um horizonte que se afasta conforme você caminha. Eu vivia acreditando que o suor do meu rosto era a garantia da felicidade dos meus. Que a ausência física seria compensada pelo conforto financeiro. Que tolice! Eu quebrei o pilar mental que sustentava a minha existência quando percebi que o trabalho duro não é uma virtude se ele mata aquilo que ele deveria proteger. Nós somos condicionados a amar o fardo, a ostentar o cansaço como se fosse um troféu de guerra. Mas no final do dia, a empresa substitui você em uma semana, enquanto sua família leva uma vida inteira para tentar curar o buraco que sua ausência deixou. O sistema precisa que você acredite que o esforço é a única via, mas eu estou aqui para quebrar essa crença. O esforço cego é apenas uma forma lenta de suicídio emocional que nós chamamos de carreira. Eu não era diferente de você. Eu tinha um emprego, responsabilidades que pesavam nos ombros e contas que pareciam nunca acabar. Eu era o homem que chegava em casa e ainda estava com a cabeça na planilha, no cliente, no problema que precisava ser resolvido. Eu olhava para os meus filhos e dizia para mim mesmo que estava fazendo tudo aquilo por eles. Era a minha justificativa moral. Eu me sentia o provedor, o guerreiro, o pilar da casa. Eu me via em cada pessoa que pega o ônibus lotado ou que passa a noite em claro revisando projetos. Eu era o exemplo de resiliência para os meus colegas. Mas a verdade é que eu estava usando o trabalho como um escudo para não enfrentar as dificuldades reais da convivência. Era mais fácil resolver um problema na empresa do que lidar com o choro de uma criança ou o olhar carente da minha esposa. Eu era você, convencido de que minha fadiga era prova de amor. Eu me perdoava por não estar presente porque, afinal, o boleto estava pago. Eu me via no espelho e via um homem de sucesso, sem perceber que o reflexo estava começando a desaparecer. Depois desse projeto, as coisas vão mudar. Depois dessa promoção, eu vou ter mais tempo. Depois que as crianças crescerem e a escola estiver paga, eu vou viajar com a minha esposa. O depois era a minha droga de escolha. Eu vivia em um transe hipnótico, sempre projetando a minha vida para um ponto no futuro que nunca chegava. O depois é o lugar onde todos os sonhos morrem, engolidos pela rotina. Eu adiei abraços, adiei conversas difíceis, adiei o simples ato de sentar e não fazer nada. A estabilidade era o meu objetivo supremo, mas a vida não espera a gente ficar estável para acontecer. Ela acontece nos intervalos, nos momentos desimportantes que eu ignorei porque estava ocupado demais construindo o depois. Cada vez que eu dizia depois, eu estava arrancando uma página do livro da minha vida e jogando fora.
Eu me tornei um especialista em esperar por um tempo que eu mesmo estava destruindo com a minha obsessão. O automatismo tomou conta e eu virei um robô que só sabia dizer que o amanhã seria diferente. Mas o amanhã é apenas um eco do que fazemos hoje, e o meu hoje era sempre trabalho. Eu não perdi tudo de uma vez. Não houve um incêndio, uma falência dramática ou um acidente que mudou tudo em um piscar de olhos. A minha perda foi silenciosa, lenta e cruel. Foi o preço invisível que eu paguei todos os dias, centavo por centavo. Perdi jantares onde eu estava presente fisicamente, mas meu espírito estava em uma reunião de negócios. Perdi conversas profundas porque eu estava cansado demais para ouvir. Perdi a conexão com as pessoas que mais amava porque a minha presença se tornou um ruído de fundo, algo que estava lá, mas não fazia diferença. Momentos que não voltam, como o primeiro dente que caiu, a primeira decepção amorosa da minha filha, o brilho no olhar da minha mulher que foi se apagando conforme ela percebia que ocupava o segundo lugar na minha lista de prioridades. Nada explodiu. As coisas apenas foram sumindo como fumaça que se dissipa no ar. Quando eu finalmente olhei em volta, o que eu encontrei foi um deserto de relações vazias. Eu tinha o dinheiro, eu tinha o cargo, mas eu não tinha mais os laços. A perda invisível é a mais dolorosa porque você só sente o impacto quando o estrago é total. Eu estava sempre trabalhando e sempre ausente. Essa frase se tornou a âncora da minha consciência, o peso que eu carrego todos os dias. É uma clareza súbita que dói mais do que qualquer ferida física. Como pode um homem estar no mesmo ambiente que sua família e ser um completo estranho? Eu era o fantasma da casa, aquele que trazia o sustento, mas não trazia a alma. O sucesso profissional é uma máscara bonita que muitas vezes esconde um rosto desfigurado pela solidão. Eu era admirado no escritório e ignorado na sala de estar. Essa é a verdade incômoda que ninguém quer admitir. Nós nos vendemos a ideia de que o trabalho é a nossa identidade. Mas quando as luzes se apagam, o que sobra é apenas quem nós somos para as pessoas que nos amam. E eu não era ninguém. Eu era apenas o cara que pagava as contas. Essa percepção é brutal porque ela não oferece saída imediata. É um fato consumado. Eu estava sempre trabalhando, produzindo, resolvendo, ganhando, e ao mesmo tempo eu estava desaparecendo da vida de quem realmente importava. Eu estava presente no holerite, mas ausente no coração. Se você está assistindo isso agora e sente que está sempre cansado demais para quem ama, preste atenção. Se você vive dizendo para si mesmo que essa fase é só por enquanto, que é apenas um período de sacrifício necessário, você está em perigo. Eu sou o seu futuro, se você não mudar de direção agora. Eu vejo você olhando para o relógio, preocupado com o prazo de amanhã, enquanto alguém que você ama quer apenas 10 minutos da sua atenção plena. O medo do arrependimento é algo que você só sente quando já é tarde demais para consertar. Projete sua vida 10, 20 anos para frente. Se você continuar exatamente nesse ritmo, quem estará ao seu lado? O sucesso financeiro não compra o perdão de um filho que cresceu sem o pai. A segurança material não substitui a cumplicidade de um casamento que secou por falta de rega. Você está trocando ouro por migalhas e chamando isso de carreira. Não espere o silêncio da casa te acordar para a realidade. O autoquestionamento agora é a sua única chance de não acabar como eu, com uma conta bancária cheia e um coração completamente vazio. Um dia, eu percebi que o que eu chamava de sacrifício tinha virado ausência permanente. Não foi um evento grande que me mostrou isso, foi um detalhe pequeno. Foi o modo como minha esposa não me consultava mais para tomar decisões, ou como meus filhos não corriam mais para a porta quando eu chegava. Eu tinha me tornado um acessório na vida deles. Uma percepção devastadora de que a vida tinha seguido sem mim, e eles tinham aprendido a ser felizes
sem a minha participação. Eu era o provedor que não era necessário para nada além do dinheiro. Esse é o momento da consciência tardia, quando você descobre que ultrapassou o ponto de retorno. O que eu achava que era uma construção para o futuro era, na verdade, a demolição do meu presente. A irreversibilidade desse sentimento é o que mata por dentro. Eu queria voltar no tempo, queria trocar cada promoção por uma tarde no parque, mas o tempo é o único recurso que não aceita reembolso. Eu percebi que minha ausência não era mais uma falha temporária, era o meu estado definitivo na mente deles. Eu tinha morrido para eles muito antes de meu coração parar de bater. Não valia a pena. Cada hora extra, cada final de semana sacrificado, cada viagem de negócios que me afastou de casa, nada disso valia o preço que eu paguei. Agora a frase na capa deste vídeo faz sentido total para você, não é? Não valia o estresse que me tirou o sono e a saúde. Não valia perder a chance de ser o melhor amigo dos meus filhos. Não valia o distanciamento de uma mulher maravilhosa que só queria a minha companhia. Eu fiz uma valoração tardia e o resultado foi um prejuízo impagável. A culpa é uma sombra que não me abandona, porque eu sei que eu escolhi isso. Eu fui cúmplice da minha própria ruína emocional. Nós damos valor às coisas erradas, enquanto as coisas certas estão bem debaixo do nosso nariz de graça esperando por nós. O luto que eu sinto não é por alguém que morreu. É pela vida que eu poderia ter tido e que eu mesmo destruí em nome de uma ambição cega. Se eu pudesse colocar todo o meu sucesso em uma balança e o abraço sincero que perdi na outra, o sucesso flutuaria como uma pena. Não valia. Nunca valeu. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te dizer agora pode ser a única coisa capaz de evitar que você tenha o mesmo destino que o meu. Eu não estou aqui para te dar uma lição de moral, mas para te oferecer um espelho. Se alguém tivesse me dito essas verdades há 20 anos, se alguém tivesse me sacudido e mostrado o abismo para onde eu estava caminhando, talvez minha história fosse diferente hoje. Talvez eu ainda tivesse o brilho nos olhos e a mesa cheia de risadas verdadeiras. Você ainda tem a chance que eu perdi. O tempo é o seu maior ativo, e como você o gasta, define quem você é, não o que você tem. Não feche este vídeo sem ouvir a conclusão, porque é no final que a semente da mudança realmente brota. Eu estou compartilhando a minha dor para que ela sirva de farol para a sua jornada. O medo de perder informação vital deve ser maior do que a sua vontade de voltar para o trabalho agora. Escute o que vem a seguir, porque é aqui que nós começamos a reconstruir o que ainda não foi destruído. Eu me lembro das vezes que cheguei tarde e vi apenas os pratos sujos na pia, das conversas apressadas pelo telefone, onde eu só sabia dizer que estava ocupado, dos inúmeros amanhã a gente conversa que eu distribuí como se o tempo fosse infinito. São esses arrependimentos específicos que doem, as pequenas cenas que se repetem na minha mente como um filme de terror. O aniversário que eu perdi por causa de uma reunião imprevista. O olhar de decepção que eu fingi não ver para não me sentir culpado. Cada amanhã se tornou um nunca. É na especificidade da rotina que a vida é construída, e foi exatamente lá que eu falhei. Eu fui um grande estrategista nos negócios e um completo idiota dentro de casa. Eu sabia lidar com crises financeiras, mas era analfabeto emocional diante de um abraço. Essas memórias são cicatrizes que não fecham. Elas me lembram que a vida não é feita de grandes conquistas, mas de pequenos momentos de presença que eu simplesmente joguei fora. Eu troquei o eterno pelo passageiro, e agora o passageiro se foi, e o que sobrou foi o eterno vazio. Se você continuar exatamente assim, se mantiver esse ritmo e essa mentalidade, o que vai sobrar de você daqui a 10 anos? Essa não é uma pergunta retórica, é uma pergunta existencial que você precisa responder agora, no silêncio do seu coração. O que vai sobrar da sua saúde? O que vai sobrar dos seus relacionamentos?
O que vai sobrar da sua própria identidade quando você não tiver mais o seu cargo ou o seu salário? Nós nos tornamos dependentes da aprovação externa e do sucesso material. Mas nada disso te abraça no hospital ou te ouve na velhice. A responsabilidade por esse resultado é inteiramente sua. Não culpe o sistema, não culpe o chefe, não culpe as circunstâncias. É você quem decide onde coloca sua energia todos os dias. O autojulgamento é necessário para que haja transformação. Olhe para a sua vida hoje e seja honesto. Você está construindo um legado ou apenas acumulando coisas enquanto perde pessoas? Se a resposta te assusta, ótimo. O medo é o primeiro passo para a mudança. O que vai sobrar quando o barulho do trabalho cessar e você ficar sozinho com os seus pensamentos? Se essa história tocou em você de alguma forma, se você sentiu esse nó na garganta, eu quero te fazer um convite. Não guarde isso só para você. Comenta aqui embaixo agora. O que é que você não quer perder? Qual é a coisa ou a pessoa que você percebeu hoje que está negligenciando por causa do trabalho? Escrever ajuda a tornar a consciência real. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que decidiram que o trabalho não vai mais roubar a nossa alma. A catarse de admitir o erro é o início da cura. Eu vou ler os comentários. Eu quero saber quem está comigo nessa jornada de despertar. Muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos nessa corrida maluca, mas quando vemos que outros também estão sofrendo com o mesmo peso, ganhamos força para mudar. Não deixe para depois. Comente agora. Transforme essa dor em uma promessa pública de que você vai dar o primeiro passo hoje para recuperar o que realmente importa. Sua história ainda não acabou e o seu comentário pode ser o ponto de virada para você e para quem ler o que você escreveu. Talvez ainda dê tempo. Talvez você ainda possa voltar para casa hoje e dar o abraço que não deu de manhã. Talvez você possa cancelar aquela reunião desnecessária e sentar no chão para brincar com seu filho. Mas isso só vai acontecer se você parar de se enganar. A esperança realista nasce da aceitação da verdade. Não vai ser fácil mudar os hábitos de uma vida inteira, e o mundo vai continuar te cobrando produtividade acima de tudo. Mas agora você tem a consciência, e a consciência é um caminho sem volta. Você pode escolher ser diferente. Você pode decidir que o seu sucesso será medido pela qualidade do tempo que você passa com quem ama, e não pelo saldo da sua conta bancária. A ação imediata é o que separa quem apenas se emociona de quem realmente transforma a vida. Não espere a segunda-feira, não espere o próximo mês. Comece agora com um pequeno gesto, com uma palavra de carinho, com a decisão de estar presente. A saída existe, mas ela exige coragem para dizer não ao que o mundo espera, e sim ao que o seu coração precisa. Se este vídeo te ajudou a abrir os olhos, curta agora para que o algoritmo entenda que essa mensagem é importante e a entregue para mais pessoas que estão cometendo o mesmo erro que eu cometi. Vamos salvar mais famílias desse ciclo destrutivo. E se você quer continuar recebendo essas verdades, se quer aprender a navegar nessa vida com mais propósito e menos arrependimento, inscreva-se no canal. Eu ainda tenho muitas verdades para contar, muitas lições que aprendi da maneira mais difícil e que não quero que você precise passar para entender. O seu apoio aqui ajuda a manter essa voz ativa, combatendo a cultura do cansaço e resgatando o que há de mais humano em nós. Juntos, podemos mudar a narrativa das nossas vidas. Clique no botão de inscrição e ative as notificações. A jornada para uma vida com mais sentido começa com um passo de cada vez, e eu estou aqui para caminhar ao seu lado. Não deixe que o próximo vídeo seja sobre como você ignorou este aviso também. Trabalhei duro por décadas, conquistei o que muitos sonham, mas perdi o que todos precisam. Hoje, o silêncio da minha casa é o meu juiz mais severo. Olho para trás
e vejo um rastro de conquistas vazias e ausências repletas de dor. Eu sei exatamente o que perdi e o preço foi a minha própria felicidade. Não valia a pena. Cada centavo ganho foi 1 minuto de amor perdido. Se você ainda tem alguém te esperando, vá. Se você ainda tem tempo, use-o. Não deixe para descobrir o valor da vida quando só restarem as lembranças do que poderia ter sido. Trabalhei duro por décadas e hoje, finalmente, eu sei o que realmente é o sucesso. E ele não tem nada a ver com o trabalho. Ele tem tudo a ver com a presença. O eco dessas palavras vai te acompanhar hoje, eu espero. Que ele seja o barulho que te desperta para a vida real. Porque no fim das contas, a única coisa que realmente levamos daqui é o amor que demos e o tempo que dedicamos a quem amamos. O resto é apenas pó.